Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Quero aqui fazer uma saudação especial ao presidente Rodrigo, pelo convite, aos ex-presidentes Simone Leite e também Ricardo Wissowski. Sempre uma honra estar aqui na Federação para debater importantes temas que o presidente Rodrigo trouxe aqui. Um importante tema em 2019, quando debatimos e com o apoio dessa federação conseguimos avançar na alteração, na atualização e modernização do nosso Código de Meio Ambiente. Quero também fazer uma saudação especial ao Dr. Felipe Teixeira, aqui representando o Ministério Público, ao Dr. Marcelo Candiato, representando aqui a nossa Defensoria Pública do Estado, que inclusive poderia estar no polo para defender os interesses daqueles que mais precisam de saneamento, que são efetivamente as populações de baixa renda. Quero aqui também fazer uma saudação ao nosso prefeito de Restinga Seca, presidente da FAMURS, Paulinho Salerno, também um apoiador desse processo que iniciou em 2019 com as discussões e se concretizou em 2022. Saudar também, aqui representando a Assembleia Legislativa, deputado Ayrton Arcos, uma satisfação. E também aqui o nosso presidente da Companhia Corsã, e na pessoa de vocês, saudar a todos e a todas. Tem uma breve apresentação e depois dessa apresentação a gente se libera um pouco das amarras para falar um pouco de forma mais dinâmica do que passamos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de saneamento básico, então, são aquelas frentes, resíduos sólidos, drenagem urbana, água e esgoto. Quando a gente olha resíduos sólidos e veja aqui o prefeito Paulinho Salerno, a gente sabe o quanto que as prefeituras sofreram para conseguir chegar e atender a legislação que por constantes vezes teve que ser renovada. Mas foi importante, naquele momento o governo do estado não esteve ao lado dos municípios na busca de solução, diferente agora com água e esgoto, que sim, o governo do estado está sim ao lado dos municípios para encontrarmos uma solução que vença o desafio imposto pela legislação federal até 2033 estarmos universalizados. Quero aqui também fazer uma saudação especial à empresa Egea, que venceu o leilão em dezembro de 2022 e que aguarda, acredito, com ansiedade o desfecho desta novela. Drenagem urbana tão importante, planejada, principalmente em regiões metropolitanas, onde você tem uma maior densidade. E aí chegamos à água e esgoto, onde temos a nossa Companhia Corsã e outras prestando esse serviço aqui no estado. Bom, quando a gente olha o estado do Rio Grande do Sul, a necessidade de privatização, a gente traz alguns números, alguns inclusive do Trata Brasil, mencionava aqui a presidente Luana, que arredondando 87% da população com acesso à água, onde mais se investiu aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, mas muito aquém no tratamento, na coleta e tratamento de esgoto, onde 33% temos aqui no nosso estado. Se a gente pega a Corsã e os municípios em azul, são aqueles onde a Corsã presta serviço, são 317 municípios de 497, a gente identifica que esse indicador vai então aí por volta de 20%, e batemos essa meta na nossa gestão. Se a gente pega o ranking de competitividade, o CLP, tem sido muito divulgado, e para os investidores e para a atração dos investimentos, são indicadores importantes para que os empreendedores enxerguem aonde vão investir o seu recurso. A gente está lá no último lugar no ranking de competitividade, quando o custo é do saneamento. Aí quando a gente olha o panorama Corsã, por que da privatização? A necessidade dessa privatização. Nós discutimos desde o início desta gestão, da gestão anterior, perdão, em 2019, discutimos o marco de saneamento. Disse isso um pouco no final de 2018, mas se intensificou em 2019, quando reapresentado pelo governo federal. E foram profundos debates, foram múltiplas reuniões, agendas, audiências públicas, e muitos do que hoje são contrários, que já na época detinham uma condição de participar do debate, não participaram, mas hoje querem trazer uma visão diferente, anulando tudo aquilo que se discutiu. Lá em 2017 a Corsã tinha um índice de 14% e, como mencionei, bate 20%. Por que é importante essa evolução?
porque quem propôs a privatização da companhia foi um governo que, diferente do que o sindicato mencione ou possa verbalizar sem indicar de onde está tirando essa informação, foi o governo que mais investiu na companhia de saneamento, foi o governo que mais investiu em saneamento no estado do Rio Grande do Sul. É este governo, o governo Eduardo Leite, que propôs sim a privatização da companhia, justamente para atingir aquilo que está previsto em lei, que é universalizar o saneamento em 2033. Não por acaso, quando discutimos a gestão anterior, em 2018, no nosso plano de governo, que a companhia Corsã saiu da Secretaria de Obras, porque ela não é uma empresa de obras, que pese faça muitas obras. Ela é uma empresa, e ela foi para o guarda-chuva da Secretaria do Meio Ambiente, porque é uma empresa que está intimamente ligada a múltiplas áreas, mas principalmente na temática do meio ambiente. Quando a gente vê ONGs, quando a gente vê lideranças defendendo que nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, e porventura falava quando o secretário do meio ambiente, que essas pessoas verbalizavam os seus discursos com as pernas abertas e o esgoto passando a céu aberto por debaixo de si, sem fazer qualquer menção àquilo que estava ocorrendo. Não por acaso, na região metropolitana, temos os 2 rios mais poluídos do Brasil, o Rio dos Sinos e o Rio Gravataí, porque há uma alta densidade populacional e nós não temos saneamento nessa região. Essas discussões acabaram ficando. Por quê? Porque se fosse efetivamente cobrar aquilo que tinha que ser feito, nós inviabilizaríamos o estado do Rio Grande do Sul, porque poucos ou quase ninguém estava conseguindo efetivamente investir naquilo que era necessário. Mas se a companhia continuasse pública, e aqui vem o exemplo, se a privatização ela é necessária, sim ou não, como fomos questionados agora há pouco, a gente tem que olhar primeiro pela eficiência. O serviço, se é público ou se é privado, não importa para o cidadão ou para o usuário. Interessa sim se ele tem o serviço prestado e com a qualidade que se necessita, com eficiência. E quando a gente olha o histórico da companhia Corsã, projetando o seu futuro, ali está demonstrado que ela chegaria em 2033 com 48% de nível de tratamento de esgoto, muito aquém dos 90% exigidos pelo marco do saneamento. É importante trazer esse número, porque diferente também do que mencionam, não é algo natural e sem fazer investimentos que se universalizará saneamento. O Solutrate é uma interessante alternativa, presidente Barbucci, mas não pode ser a solução para todos os problemas. Acreditar que Fossa Filtro Sumidouro no século XXI é a solução para o saneamento no Brasil, no país em que vivemos, e principalmente no Rio Grande do Sul, com o índice de desenvolvimento humano que possui, com o índice de desenvolvimento que detém e que almeja em crescer, não pode se escudar nesses pontos. E como mencionei, no próximo slide a gente verificará, esta gestão foi a que mais investiu na companhia Corsã. Outrora, em governos que hoje, de partidos que hoje são contrários às privatizações, tampouco conseguiram ultrapassar a média de investimento histórico da companhia, que está ao redor de 300 milhões de reais por ano. Aqui é uma estimativa para 22, mas já fechou ultrapassando 600 milhões de reais. É muito investimento, mas foi possível com a busca de soluções, com a emissão de debêntures incentivadas, a qual fomos ao mercado captar recursos para fazer o investimento, e que aos olhos daqueles que são contrários, isso aconteceu ao natural. Mas 600 milhões é muito aquém do que precisa ser investido, é metade do que precisa ser investido ao longo dos próximos anos. Vejamos que o ano de 2023 o investimento necessário estava na casa de 1,5 bilhão. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais nós atrasamos a assinatura desse contrato, quanto mais nós atrasamos que a companhia agora privada possa assumir as suas responsabilidades, a qual assumiu quando deu o leilão lá na B3, mais esse prazo ficará premido e mais a população de baixa renda pagará o preço por não ter saneamento. Queria que esses que verbalizam contra fossem lá no bairro Umbu, em Alvorada, ali na Avenida Beira-Mar, para discutir naquele afluente do Rio Gravataí a quantidade de esgoto que é lançado. Nos cobram como governo do Estado políticas de saneamento, políticas de proteção aos nossos mananciais, mas como que nós vamos levar a termo
programa que existe, doutor Felipe, de proteção e de recuperação da bacia do Gravataí, se constantemente o esgoto é lançado sem tratamento? Claro, isso vai ser uma realidade diferente tão logo aí na frente, pela PPP que foi executada, que vai buscar a universalização, inclusive, acredito eu, antes do prazo que foi mencionado. E a gente não escuta reclamações, a gente escuta sim ligações, conexões, e aqueles que não querem conectar, pagar o pênalti para a sociedade como um todo, que acaba acontecendo. Agora, quais são os riscos que a Corsã tem de continuar pública? Revogação da comprovação presumida da capacidade econômico-financeira, que lá está na lei. E nos preocupa esta alteração via decreto de alguns pontos que na verdade não alteram, trazem mais a insegurança jurídica. Captura aqui um ponto quando fala que permitirão PPPs através das companhias. Isso é insegurança jurídica, porque a PPP, efetivamente, naquilo que está previsto em lei, é feita pelo município, não é feita pela companhia, em que pese a gente nomenclature a nossa parceria com a Metrosul como uma PPP. Isso sim é uma subdelegação a qual a lei veda em 20% e limita em 25%. Então são essas alterações que levam a uma instabilidade e que levaram sim instabilidades quando da execução do leilão, que eu hoje posso falar, não estando acobertado pelo sigilo, mais de 10 empresas acessaram o DataRoom. Mas por que apenas uma participou? Porque investidores que não estão acostumados com o mercado do Brasil, e tinham os múltiplos, presidente Rodrigo, dos Estados Unidos e da Europa, quando viram o nosso presidente mencionar que ia desconstruir tudo aquilo que foi construído, o Brasil não é para nós, diziam esses investidores. Como mencionei, ela tem capacidade, pelo seu histórico, de universalizar até 2033. A não execução dos seus contratos poderão, se nada for feito, a caducidade dos contratos, porque essa concessão é municipal, não é uma concessão do Estado ou da União. Aliás, os prefeitos serão cobrados pela execução da lei. Não é a companhia Corsã que será cobrada, serão os prefeitos, assim como foram cobrados nos resíduos sólidos. Só que resíduo sólido, teve prefeituras que despachavam os seus resíduos a 700 quilômetros, pagasse o que tivesse que pagar. Agora não terá solução fácil e rápida quando começarem a ser cobrados pelo saneamento que tem que existir, principalmente no tratamento de esgoto. Crescimento do passivo trabalhista, não existe empresa que sobreviva a pagar mais de 200 milhões de reais todo ano de passivos trabalhistas. A quem interessa isso? Me perdoe o sindicato, eu sou um entusiasta do sindicalismo, acredito que eles devem sim, efetivamente, defender os interesses dos seus representados, agora não fazer o que estão fazendo, porque não estão a defender os interesses dos seus sindicalizados, estão a defender sim os seus próprios interesses. E aqui que a categoria deveria compreender o quão maléfica está sendo a posição do sindicato, principalmente do Sindiágua, quando leva a termo manifestações e ações que não levam a nada, querendo rediscutir aquilo que já foi discutido. Eu não deveria estar aqui para justificar a privatização. A privatização já foi debatida, amplamente discutida e aprovada na Assembleia Legislativa, a qual teve a responsabilidade, deputado Ayrton, de quando o Poder Executivo, como proponente, a Assembleia decidir qual rumo tomaríamos, e essa decisão já foi tomada. O que se quer é rediscutir essa situação, e não podemos retroceder a discutir, voltar ao que éramos antes. O primeiro Código de Meio Ambiente, ex-presidente Simone, demorou 10 anos para estar em realidade uma lei. É muito tempo para se discutir. Evoluímos bem. Reforço o apoio desta Federação. Em um ano, doutor Felipe, conseguimos avançar com o apoio de todos, compreendendo cada um no seu limite aquilo que era preciso avançar. Deteriorização da avaliação do risco da companhia, e se ela deteriorar a ponto de perder o seu ranqueamento, essas debêntures, se salvo o melhor juízo, presidente Barbucci, poderão ter vencimento antecipado. Olha o prejuízo que estão causando. Perda dos principais ativos de receita, passivo inadministrável, impactos negativos na esfera social, econômica e ambiental. E aqui a presidente do Trata Brasil trouxe, inclusive
tirei os percentuais justamente para que não tivéssemos sobreposição, mas é indiscutível os benefícios que o investimento em saneamento traz para a sociedade e a manutenção de atraso de uma infraestrutura que é crítica. O que a gente adotou? Lá em 2011 iniciou os estudos, iniciou em 2010, começou a evoluir em 2011, os estudos da parceria público-privada, mencionei essa parceria que nós fizemos. Lá em 2019 conseguimos executar este projeto. 2020 veio o marco do saneamento, em 21 a emenda constitucional que retirou a obrigatoriedade para que a gente avançasse na privatização, e 21, como mencionei, a Assembleia Legislativa pela Lei 15.708 deu autorização ao Poder Executivo para executar a venda. Publicamos o edital, com muito estudo, e executamos essa privatização em dezembro de 22. De forma absolutamente contrária ao que se diz também, quando a gente olha esse marco, nada foi feito de forma apressada, de forma assodada ou sem discussão, foi com muito debate, com muito discurso, com muita discussão, inclusive escutando e debatendo com pessoas que eram efetivamente contrárias. E vencemos esse debate e a gente precisa dar um passo adiante. 2023, após a realização, a gente está então aguardando. São decisões judiciais, uma liminar no Tribunal de Justiça, uma avaliação por parte do Tribunal de Contas e também na Justiça do Trabalho. Uma tese que beira, me perdoem, posso falar porque sou um advogado e licenciado, mas especialista em direito do trabalho, uma aberração. E é difícil você defender algo quando a tomada de decisão não encontra nenhuma guarida na legislação. Haverá uma sucessão de empregadores. Qual a preocupação com os empregados? Aliás, haveria ter sim a condição de que, verificando a condição da empresa que está adquirindo esta companhia, avaliar se ela terá as condições de sua manutenção, e terá, como os compromissos que foram assumidos. Mas reforço, é difícil debater quando os argumentos contrários não têm nenhuma guarida em indicadores, em números, em fatos ou em evidências. Aí eu trago um pouco dos próximos desafios, um pouco de forma mais ampla pelo tema que nós estamos discutindo. A gente está com o Plano Estadual de Saneamento, que vai orientar então os municípios, o prefeito Paulinho, junto com o Estado, na busca de soluções. Nós, quando aprovamos a legislação, dividimos o Estado em duas unidades básicas, aqui são atendidos pelos municípios da Corsã, e seguimos uma lógica para aquilo, e uma unidade segunda com 190 municípios, que agora a nossa Secretaria de Parceria está avaliando como que a execução, através de subblocos, seja possível a gente avançar também nesses municípios para que universalizemos o saneamento. Porque, claro, não são apenas os 307 municípios atendidos pela Corsã, na verdade são 317, mas 307 com contratos ativos. Aí os próximos desafios, a gente tem que ter regras claras e simples. Então é importante que a FEPAM evolua nas suas diretrizes. Haverão discordâncias quanto a alguns pontos, mas justamente a gente tem que aprofundar esse debate e intensificar o trabalho da nossa Secretaria de Meio Ambiente, com a nossa secretária Márcio e demais secretarias, como habitação, agricultura, desenvolvimento rural e a saúde, para que a gente melhore a expansão dos serviços de saneamento básico para apoiar os municípios. Nesse será um ponto em que os municípios serão chamados a sua obrigação. Seria aqui o final, mas eu preciso, com um último slide, trazer. A época que executamos a PPP, ela era um problema. Bateram contrário. Ações judiciais, inclusive. Hoje, a PPP é a solução. Nós privatizamos, mas agora então a PPP é a solução. E lá em 2018, estava lá o Sindiágua pedindo investigações sobre um crime lesa pátria que o governador Sartori estava cometendo com a proposta de PPP. É o mesmo modus operandi. E a gente precisa evoluir. Por quê? Se continuarmos presos a este tipo de discussão, com certeza, quem mais pagará, doutor Marcelo, somos nós que moramos, quiçá, em apartamentos ou casas que têm acesso
a coleta e tratamento de esgoto, que temos condições, quizá, de ir a praias, não de Santa Catarina, porque no verão, pela ausência de saneamento, também enfrentam dificuldades, mas com certeza vai ser a Dona Maria e o seu João, lá do bairro Umbu de Alvorada, que vai continuar indo para uma unidade básica de saúde, tendo dificuldades para conseguir evoluir, e quizá também os seus filhos tendo dificuldades no aprendizado, como mencionou a Luana, mas também no seu desenvolvimento, porque não tem saneamento de qualidade. Muito obrigado.